Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje vamos falar aqui nesse vídeo a respeito do conceito de burocracia segundo o pensamento de Max Weber. Max Weber vem a ser um alemão, esse aqui do lado, nascido na segunda metade do século XIX e que viveu até o começo do século XX. Ele vem a falecer em 1920 como vítima da gripe espanhola, uma das 50 milhões de vítimas da gripe espanhola, que foi a grande pandemia do começo do século passado. Pois bem, Max Weber tem um trabalho muito importante e é visto frequentemente como um dos fundadores da sociologia moderna. Dentre o seu trabalho, um dos aspectos fundamentais é a definição e a reflexão sobre o conceito de burocracia. A gente vai falar aqui a respeito do trabalho dele, de alguns capítulos que foram reunidos num livro do Conselho Federal de Administração chamado O que é Burocracia. Na verdade, não foi um livro que o Max Weber escreveu, mas é sim a reunião de vários capítulos, artigos e trechos onde ele reflete a respeito desse processo burocrático. O primeiro capítulo são os traços característicos da burocracia. O que Max Weber dizia a respeito da burocracia? Ele diz no livro, primeiro, existe o princípio dos setores jurisdicionais estáveis e oficiais, organizados em geral normativamente, ou seja, mediante leis ou ordenamentos administrativos. O que ele quer dizer aí é que a burocracia ela é dividida, vamos dizer assim, em caixinhas. Cada uma dessas jurisdições que ele menciona, na verdade, são as funções da burocracia. Então, a burocracia não é marcada por fazer tudo, por fazer qualquer coisa. Ela tem as suas atribuições muito bem definidas. Vamos pensar hoje aqui no tocante ao caso brasileiro, por exemplo, a burocracia do Ministério da Saúde tem uma série de atribuições que não é exatamente a mesma das atribuições da burocracia do Ministério da Educação ou do Ministério da Economia. Bom, e como é que a gente sabe qual é a jurisdição de cada uma dessas burocracias? A gente precisa ver as normas, ver as leis, as instruções normativas, etc, etc e tal. Então, a primeira característica que Weber constata no seu capítulo é essa. Existem setores jurisdicionais que são estáveis e que são oficiais. Mas também Weber diz que existe uma hierarquia de cargos, diversos níveis de autoridade. Então, existe aí o chefe, abaixo dele existe, vamos dizer, o subchefe, e assim nós vamos fazendo. Obviamente, grandes corporações com vários níveis burocráticos vão ter isso mais definidos, e existem também estruturas que têm menos níveis burocráticos. Mas isso sempre vai acontecer. Também existe um processo de definição desses chefes, uma definição oficial baseada em regras e normas, e é um processo razoavelmente estável. Vamos pensar aqui um outro exemplo, um exemplo da Igreja Católica. O chefe máximo da Igreja Católica é o Papa. O Papa ele não pode ser substituído, exceto em casos muito especiais. E quando ele é substituído, existe todo um processo que é conhecido, que as pessoas acompanham, aonde você determina quem será o novo chefe, que ficará também por um tempo. Não existe a possibilidade da gente dizer que não chegamos num acordo com relação ao novo Papa, então agora cada semana vai ser uma pessoa diferente. Não, isso aí tiraria a estabilidade da hierarquia. E uma coisa que é fundamental na burocracia é exatamente essa ideia de estabilidade. Bom, terceiro traço característico, segundo Weber. A administração do cargo moderno funda-se em documentos escritos que serão conservados da forma original ou como projetos. E ele chama os documentos escritos como arquivos. O que ele está dizendo aqui, se nós temos aqui uma questão de estabilidade, se nós temos uma questão de normas, também todos os atos, todas as ações,
todos os estudos, todos os pensamentos têm que ser arquivados, têm que ser documentados e arquivados, né? De tal forma que, quando a gente quiser voltar na ideia da hierarquia, quem foi o responsável por tal ação, a gente consiga, por meio desses arquivos, recuperar isso. De tal forma que alguém diga, ó, esse burocrata ou esse setor está invadindo as ações de outro setor. Como é que a gente vai saber disso? Bom, vamos ver quais foram as ações que eles executaram. Como é que a gente vai saber dessas ações? Elas devem estar arquivadas, elas devem estar registradas. Uma questão fundamental para Weber a respeito da burocracia, apesar de que quando vocês lerem o texto, né, nesse capítulo, traços característicos da burocracia, ele não aparece como um númerozinho, né? Ele vai como se fosse uma explicação, mas na verdade trata-se de uma característica bastante particular, que é quando você está trabalhando com a vida privada das pessoas, é diferente do que eu coloquei aqui como a vida pública. No que ela é diferente? Ela é diferente no seguinte sentido: eu vou administrar uma série de funções que não são minhas, são do meu cargo. Se eu ficar doente, outra pessoa administra aquilo, né? Se eu morrer, outra pessoa entra no meu lugar, fazendo a mesma coisa e dando continuidade ao trabalho, né? Então não se trata, por exemplo, como se fosse... O que ele compara aqui? Ele compara aqui a nova administração com as administrações anteriores, os modelos anteriores que existiam. E um dos modelos anteriores era onde você era dono do seu cargo e podia fazer com ele o que você quisesse. Então, o príncipe, você não elegia o governante, você tinha lá o príncipe, o monarca, que era o dono do poder estatal. E você não tinha muito claro qual era a diferenciação entre o fato de um palácio pertencer a esse príncipe ou esse palácio pertencer ao Estado. No caso brasileiro, em 2020, nós resolvemos uma questão que vinha se arrastando há mais de 100 anos, que era o Palácio do Guanabara, no estado do Rio, que hoje é a sede do governo estadual. Durante o Império, era um palácio que pertencia à princesa Isabel. Quando a gente tem a proclamação da República, esse palácio simplesmente é confiscado pela República e atribui ali essa nova função. E os herdeiros da princesa Isabel dizem o seguinte: não, aquilo lá não era do Estado, aquilo lá pertencia à nossa família. E se ele foi desapropriado e destinado para uma outra função, a gente precisa ter uma indenização. Esse caso, o que ela mostra? Ela mostra como no Império você não tinha essa diferença, o que era público, o que era privado. Então, o palácio de governo pertencia à pessoa. Hoje não. Hoje o palácio de governo está lá, quem é governante vai morar lá, mas quando acaba o mandato, ele sai e dá lugar para outro. Uma quinta característica é que, por se tratar de um trabalho cada vez mais especializado, os burocratas precisam ter uma preparação cabal, ou seja, que abranja os temas que ele vai trabalhar, e esperta, que ele diz, é de você se tornar um expert, de você conhecer a fundo, não apenas uma preparação de senso comum sobre as tarefas a serem desempenhadas. Weber também diz que toda a capacidade de trabalho do burocrata é exigida pela burocracia. O que significa dizer que o burocrata não tem tarefas definidas que ele, dando conta, ele pode ir para casa descansar. Então, ele tem que cumprir a jornada de trabalho dele completa, tá? E ele tem que ter uma dedicação àquilo. Novamente, Weber compara essa situação com experiências anteriores, como colegiado e principalmente como serviço voluntário, onde o trabalho com o governo era um trabalho secundário, que dava prestígio para a pessoa, mas ela não estava ali dedicada principalmente àquilo. Se seus afazeres principais demandassem, ele simplesmente largaria de lado esse trabalho secundário. E, por fim, o que Weber diz é que a administração do cargo se ajusta às normas gerais. E não as normas gerais se ajustam à administração do cargo, entendendo o seguinte: se você tem uma lei, ela vale para todos.
E o ocupante do cargo, ele não pode, independente do que ele pensa, independente se ele concorda com essa lei, independente se ele concorda que esse caso, a lei era justa, mas nesse caso não é. Independente disso, ele tem que seguir a norma geral. E não haver uma norma geral que o ocupante do cargo diga: isso eu quero, isso eu não quero. Então, nós acabamos de ver aqui as características que Weber atribui à burocracia. Bom, um outro capítulo que existe nesse livro, Weber fala das vantagens técnicas da organização burocrática. Para o Weber, a burocracia era o modelo de organização da produção mais eficiente que existia. Por quê? Aí a gente precisa, primeiro vamos pegar aqui do texto, né, o que ele fala, por que isso é importante. Então, a superioridade puramente técnica da organização burocrática foi sempre a razão decisiva do seu progresso com relação a toda outra forma de organização. O mecanismo burocrático é para as demais organizações como a máquina o é para os modos de produção não mecanizados. Então, algo muito mais eficiente, algo muito mais potente, algo muito mais produtivo. Quais são as grandes vantagens técnicas? Precisão, velocidade, certeza, conhecimento dos arquivos, né? Redução de desacordos e de custos materiais e pessoais. Essas são as qualidades que na administração burocrática pura e fundamentalmente na forma monocrática, ou seja, onde existe um superior hierárquico, atinge seu nível ótimo. Primeira coisa que a gente precisa deixar claro aqui com relação a esse capítulo, né? Quais são as demais organizações? Quais são as outras formas de organizações que o Weber menciona? Nesse capítulo, vocês vão ver, ele menciona o trabalho ad honorem, que é um trabalho que empresta para o trabalhador uma honra, né? Ou seja, um trabalho voluntário, né, que você faz para ganhar um prestígio, mas que não é o seu trabalho fundamental. E outra forma de organização é a decisão colegiada. Então, o que ele diz? Quando você está trabalhando com um trabalho voluntário, você não tem, a pessoa que está chegando ali, ela tem ali uma possibilidade de dedicar um tempo àquele trabalho, mas ela não conhece especificamente como fazer aquele trabalho. Ele vai aprender, ele chega a citar claramente, é um treinamento para essa pessoa. O conhecimento dos arquivos, né, como a gente viu, Weber diz que é fundamental que toda ação seja documentada e arquivada. O que ele quer dizer com o conhecimento dos arquivos é o seguinte: a pessoa, a burocracia, conhece a história daquela situação. Quando você tem um caso específico, ele entende como é que a gente chegou naquele caso, por que foi adotada aquela solução. E, principalmente, você tem aqui uma série de tarefas que precisam ser vistas que exigem a dedicação total do burocrata assalariado. E, se você tiver um trabalhador ad honorem, ou seja, um trabalhador voluntário, provavelmente você não vai conseguir isso. A outra forma de organização é o colegiado. Aí ele vai dizer, ó, você não tem a velocidade de tomada de decisão, porque se você tem um colegiado e quanto maior for esse colegiado, mais vai demorar para chegar no consenso e nas decisões fundamentais. Você não tem redução de desacordo, porque no modelo que ele está falando aqui, você tem, na verdade, a decisão do chefe e pela cadeia hierárquica, essa decisão é executada por todos. E se você tem, na verdade, a necessidade de um colegiado decidindo, a coisa não é tão simples. Nesse capítulo, Weber chega a dizer o seguinte: em termos de custo, ainda a burocracia é a mais vantajosa. Mesmo, por exemplo, com relação ao trabalho voluntário. Porque ele diz, você pagar todo um corpo de funcionários para funcionar é uma coisa muito boa. É uma coisa que vai lhe dar muita garantia, mais do que o trabalho voluntário. Pô, mas o trabalho voluntário você não gasta dinheiro pagando os funcionários. Mas e os erros? Mas e as decisões que precisavam ser tomadas e não foram tomadas a tempo? E os equívocos, porque você andou para um lado numa hora, mas no momento seguinte muda a correlação de forças no colegiado e as decisões vão para o outro lado. E aí você precisa refazer o trabalho.
Então, na verdade, ele diz, quando você avalia as formas de organização, burocrata, trabalho voluntário e trabalho colegiado, a burocracia é a mais eficiente.